Olá, rubro-negro do céu e da terra, seja muito bem-vindo ao podcast do Leão de número 23 nessa temporada, o penúltimo dessa primeira temporada do podcast do Leão, sucesso absoluto. A gente está sempre aqui trazendo personalidades, pessoas do mundo do nosso Esporte Clube Vitória e de pessoas de trabalhadores, né, que tornam essa instituição grande e que ajudou também, é claro, a conseguir um objetivo desse que a gente está até hoje celebrando, do acesso e do título nacional no time profissional. Hoje, uma bancada muito boa que nós vamos receber aqui comigo, Flanquel Lima, e com você, Amando Neto. Voltamos na boca do Natal, pô, tá chegando o Natal aí nessa temporada histórica, né, Amando? Tudo bem? Exatamente, tudo ótimo, Flanquel. Olá, nação rubro-negra, mais uma vez aqui no nosso podcast do Leão, edição número 23, contagem regressiva já do podcast do Leão, né? Em breve a gente vai estar comemorando aí o ano novo e a temporada de 2024 vai chegar. Eu que tenho aquela ansiedade louca, quando chega o final de semana eu fico sem saber o que fazer, porque não tem jogo, fico maluco, eu quero assistir de qualquer jeito, mas logo essa minha saudade vai terminar e a nossa temporada do ano que vem vai começar. Lembrando que hoje, Flanquel, Sim, é Dia Internacional da Solidariedade Humana. olha aí. Nada melhor do que ter uma pauta social hoje aqui no podcast do Leão. Pô, perfeito então. Olha o gancho aí, você tá bem, Amando Neto. Um gancho maravilhoso para eu apresentar um dos nossos primeiros convidados aqui desse podcast do Leão de número 23, Mário Belo de Moraes Neto. É isso? Exatamente. Mas que nome grande, comprido e bonito, rapaz, para um cara que exerce uma função muito importante na nossa instituição, Diretoria Social e Ações Comunitárias. Cara, muito bem-vindo, que bom que você está aqui. E conta pra gente aí, antes de mais nada, você como torcedor rubro-negro, como é que você viveu essas últimas semanas de um Vitória de acesso e campeão nacional? Fala aí com a gente, tudo bem? Tudo bem, turma? Boa noite, Flanquel. Boa noite, Amando. Boa noite, colega Ideraldo. Rapaz, muito emocionante, né? Realmente, a gente que conviveu, né, essa trajetória toda desde a Série C, desde os 2% para retorno da Série B e o acesso e o título, não tem explicação de emoção. Realmente foi algo que merecemos, né? Tanto o presidente quanto o vice-presidente, toda a comissão técnica, os funcionários e, acima de tudo, o torcedor, o Vitória Colossal. E realmente, sem eles, esse título, esse acesso desde da Série C, não iria ser tão rápido, né? A nossa volta à elite. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E graças também ao trabalho de vocês, que estão nos bastidores, o trabalho também de uma pessoa extremamente importante e que exerce um cargo importante também, que está com a gente para bater esse papo também, Ideraldo Gomes. Seria isso o nome artístico, Ideraldo? Dá para ser artístico trabalhando com algo tão de bastidor, que é exercer o cargo de diretor financeiro de uma instituição mais que centenária, de 124 anos. Bem-vindo, Ideraldo. Que bom que você está aqui. Uma figura das mais carismáticas dentro do clube. Faz um trabalho de bastidor ali, que poucos veem, mas que é importante. E a exemplo do Mário, conta pra gente aí. Tá lá desde o início com o Fábio, mas fala de você torcedor também. Como foi essa sensação aí de ser campeão brasileiro, hein? Sem dúvida, uma emoção indescritível. Boa noite, Flanquel. Boa noite, Armando. Boa noite a Mário, nosso companheiro. Boa noite a torcida rubro-negra. Realmente é uma emoção indescritível, né? Eu nunca tinha passado isso na minha vida profissional, sempre trabalhei na área financeira, mas o futebol realmente tem um quê que a mistura de emoção é impressionante. Então eu tive esse prazer, né, de viver essa emoção do Vitória subir para a Série B e ser campeão. É uma coisa muito importante. Marcou na minha vida como nunca. Sua carreira profissional passa por onde? Por instituições, área privada, é isso também? Sim. O futebol é completamente diferente, né? Sim. Eu sempre trabalhei na área financeira, há 35 anos trabalho na área financeira. Sim. Empresas privadas, sendo cargo de direção, mas nunca com essa pitada de emoção tão grande como o futebol é no dia a dia, né? É uma mistura realmente bastante interessante, digamos assim, para não dizer um pouco mais desafiadora. Mas conseguimos, no final nós conseguimos, né? Conseguimos aí, com todos os esforços de todo mundo, funcionários, torcedores, diretoria, e aí com a liderança incontesta de Fábio Mota, a gente conseguiu chegar onde chegamos, graças a Deus. Graças a Deus, que coisa boa. Por gentileza, compartilhe e deixe seu like nesse podcast do Leão de número 23, recebendo aqui Mário Belo, da Diretoria de Social e Ações Comunitárias, e também Ideraldo Gomes, nome artístico, eu gostei, Ideraldo, diretor financeiro do Esporte Clube Vitória. Por gentileza, deixe seu like, compartilhe aqui comigo, Flanquel Lima, com o Amando Neto, com você aí também. Ô Mário, o Vitória, ele definitivamente ele tá dentro da sociedade baiana num papel extremamente importante,
Para colocar o grande torcedor, assim, o torcedor comum na conversa, qual é o papel do seu setor e como é o desafio que você está enfrentando aí, trabalhar nesse setor tão importante, né? Que tem tudo a ver com a história do Vitória. Com certeza, Flanquel. Como a gente estava conversando até antes de começar o podcast, hoje a instituição Esporte Clube Vitória tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, até falando um pouco do Barradão, o Barradão tem 37 anos, completou esse ano. E assim, a gente, em torno ali, hoje, com os jogos do Vitória, tem aquela renda indireta, né? A renda informal. Então, hoje a gente construiu aquele aterro sanitário antes, ou de uma realidade. Então, milhares de pessoas dependem do Esporte Clube Vitória, né? Então, o Vitória tem essa preocupação. E até quando eu recebi o convite, né, de Fábio e de Djalma, realmente é uma pasta muito importante, porque o clube, o futebol vai além mais do que o futebol. Então, a gente tem o cuidado de sempre estar em torno ali, trazendo a comunidade, né? Seja no queira do futebol, que é o pioneiro nisso, e até o pessoal do entorno. Então, assim, tem algumas ações que a gente vai no decorrer aqui falar, bem interessante, algo também já projetado para 2024, que no decorrer da nossa entrevista aí a gente fala. Me fala só quando é que você chega no Vitória, Mário? Eu cheguei, o convite do Vitória foi em maio, assumi a pasta em maio, né? Presidente Fábio te convida? Presidente Fábio e Djalma, né? Djalma sempre foi no nosso grupo, né? Na verdade, eu sempre fui conselheiro do clube, me afastei um pouco. Fui conselheiro na época de Raimundo Viana, onde eu já trabalhava junto ao social, né? E assim, organizava os mascotes. Então, já tinha essa vivência do clube, né? E aí foi que Djalma e Fábio me convidou. Fiquei um pouco apreensivo, né? Porque a tamanha responsabilidade que é da diretoria social. Mas eu sabendo que com o apoio deles, e importante também frisar o apoio dos funcionários, né? Eu sou um diretor estatutário, né, com alguns outros são. Então, assim, o clube vivencia diariamente uma equipe enorme. Então, é muito mais fácil liderar já sabendo que eu posso contar com os colaboradores, os funcionários do clube. E aí fica mais tranquilo. E aí a gente toca aí no máximo, né, que seja interessante para poder atender toda a população. E, Deraldo, você chega no Vitória junto com a gestão de Fábio já, né? Como é que foi esse convite? Você estava ali, já trabalhava em outro setor, mas como é que chega esse convite e esse desafio, né? Encontrar o Vitória financeiramente estava realmente ali num processo para reconstruir, quase que do zero o trabalho, né? Como é que foi esse convite e esse desafio até aqui? Assim, realmente eu tive um convite de Luiz Henrique, né? Foi um pouco antes de Fábio, um mês antes, 30 dias. E logo que chegou, o Fábio ratificou o convite e eu aceitei o desafio. Bacana. Desafio enorme, porque o clube, 5 meses instalado atrasados, de funcionários, de jogadores, fornecedores sem pagar. Por exemplo, dá um exemplo assim, que para mim é emblemático, né? A primeira conta de combustível do Vitória que eu recebi lá, R$13 mil conta de combustível. O clube assim, tem 1 centavo na conta. E a gente gastando R$13 mil de combustível por mês. No mês seguinte, essa conta baixou para R$5 mil. Que isso? Então, assim, esse é um exemplo claro de gestão. Sim. Coisa simples que no dia a dia você vai tomando decisões que resulta no que resultou, certo? Então, para mim, isso é emblemático, tá? O gasto que o clube tinha, o descontrole que o clube tinha em relação aos gastos, principalmente os gastos materiais, gastos básicos, né? E aonde se podia investir mesmo, que era na questão do futebol, você não tinha tanta atenção assim. Então, nós da área financeira somos muito pragmáticos, né? A gente tem que ser muito realista, pé no chão. Então, assim, não dá para não pagar salário, né, e pagar outras coisas. Né? Tem que pagar salário, prioritariamente, principalmente dos atletas. Isso, desde o início, o Fábio, né, botou como um ponto de honra dele e a gente vem aí na linha seguindo isso aí até hoje, graças a Deus, tudo certo. E isso é tão importante porque fica parecendo, né, Amando, que são números, né? E não são só números. Quando o presidente, ele coloca como um dos pontos principais ali dessa gestão financeira, né, comandada por você, Deraldo, olha, nós vamos primeiro pagar pessoas, né? Pagar pessoal, isso não atrasa, nós vamos aqui. Isso faz com que o clube, né, seja, de fato, administrado e bem administrado por pessoas, no fim das contas. Ele é feito por mãos de pessoas, né? Então, isso é bem bacana. Não são só números, né, Amando? Totalmente. Como os próprios números provaram, o 12º time mais valioso da Série B conquistou o título nacional. Então mostra, de fato, a importância e o trabalho e resultado de ter toda essa administração e, como você acabou de dizer aqui, Deraldo, fiscalizar pequenos pontos ali como combustível, que reduziu
consideravelmente de um mês para outro, faz total diferença na gerência do clube. E o que Flanquel fala aqui pra gente, que Fábio Mota sempre fala em diversas entrevistas, podcasts, é dessa honra que o clube manteve de honrar com seus compromissos diretamente com jogadores e funcionários, antecipando seus salários todos os meses. E a pergunta que eu faço diretamente, o quanto esse fator foi determinante para que o Vitória teve, no caso, esse ano tão vitorioso como foi 2023? Eu não tenho dúvida que pagar salário em dia, eu acho que é metade do caminho andado, né? Seja qual for o trabalhador. Atleta de futebol tem ainda um quê mais ainda, tá certo? Mas assim, se pagar salário em dia é tudo. Então o cara vai entrar para uma partida de futebol já sabendo que o salário dele está na conta, que ele não está atrasado, que a família dele não tem dificuldade para sobreviver, como qualquer outro trabalhador. Então, assim, essa de pagar salário, para mim, é uma questão de honra, como é para Fábio, e Fábio tem dito isso, né? E a gente tem honrado desde o início da nossa gestão isso aí. Mas não é só os atletas, né? É salário dos funcionários também. É isso que diga. Geral, nós né? nunca deixamos. Vamos pagar atleta e não vamos pagar funcionário. Foi sempre assim, vamos pagar atleta e funcionário. Atleta e funcionário. Sem depender, sem olhar o vínculo empregatício, que essa é uma coisa muito importante também. Que, paga o CLT, não paga o PJ. Para mim é a mesma coisa. É o caso de vocês, por exemplo. Então, para mim, são funcionários como outro qualquer. Para serviço para o clube, tem que receber nas datas de vencimento os seus valores, né? Então, isso é uma questão de honra, né, da gestão, que eu acho que está aí, o sucesso está aí. Sem dúvida. E uma honra também, né, Mário? O Vitória está sempre envolvido com a sociedade. Nós estamos aqui nesse mês de Natal, que é uma época que eu adoro muito. E o Vitória está envolvido com o Natal Solidário, né? Pô, me conta dessa campanha e essa parceria. Exatamente, Flanquel. Isso aí foi até uma iniciativa de um dos colaboradores em levantar essa bandeira, né? E aí o que a gente fez? Por ser um período muito curto, né, devido ao nosso acesso, né, que foi muito corrido, a concentração foi muito grande para esse acesso, a gente resolveu beneficiar 3 instituições próximo ao Barradão, né, que é o La Vida, Casa da Luz. Casa da Luz e a Casa da Criança Bezerra de Menezes. Exatamente. Perfeito. Em torno são mais ou menos umas 244 crianças. Olha que impacto bacana. Né? Então a gente abriu a campanha para os funcionários, para o torcedor, por isso que eu faço uma campanha para a gente poder contribuir. A gente abriu também, junto com o apoio do marketing, todas as lojas do Vitória para poder estar arrecadando. E aí a gente fazer um Natal feliz, né? Um Natal colossal que a gente fala. Qual é a arrecadação? O que as pessoas podem um presente. Um presente simples, do coração da pessoa, não tem vincular preço, nada, é só ter o coração aberto e poder doar, que as crianças vão estar lá felizes e aguardando até antes do Natal a gente poder entregar aí. E além de brinquedo, né, Mário? A gente já tinha conversado sobre a instituição Lar Vida. Eu já tive o prazer de conhecer e de estar ali presente, e que o pedido de alguns ou da grande maioria era de caderno, de 10, 12 matérias também, que mostram o interesse dessas crianças de ter um estudo, de procurar ter um futuro melhor. Exatamente. E aí, como a Amando falou, e assim foi até coisa curiosa, que quando a gente recebeu a lista, consta lá uns pedidos das crianças lá em ter um caderno de 10 ou 12 matérias. Olha aí, e uma mochila. Né? Então, assim, preocupado realmente no estudo. Claro, elementos básicos. Exatamente. Então, assim, a gente está, todos os funcionários, a gente está com essa causa bem assim, ampla para justamente poder atender. Né? E é dar alegria, né? Então, assim, vale a pena, convoca a torcida, tenho certeza que a torcida colossal vai nos ajudar aí para poder arrecadar e fazer o Natal feliz. Isso é muito bacana. O Lar Vida, né, só para identificar aqui, para você que não conhece, né, por favor, conheça. Abriga e cuida desde, então, da formação integral de crianças, adolescentes e adultos, né, com deficiência, né? Fica realmente ali na Eliomar Baleeiro, fica na região. Exatamente, tudo pertinho, vizinho do Barradão. Tudo próximo, né? A Casa da Luz, Amando, dá assistência a mais de 60 crianças com idade de 3 e 6 anos, né? Fica ali também na região de Canabrava. E a Casa da Criança Bezerra de Menezes, né? Fica na rua na Castro Valente, ali, todos no entorno. Então, é o impacto que o Vitória causa, de fato, na região. E, é claro, transforma pessoas, além de uma condição de dignidade, enfim, de apoio,
rubro-negros, né? Acima de tudo. O Vitória, ele consegue entrar na vida das pessoas dessa forma, isso é bem legal. Você pode estar em nossas vidas também para sempre, deixando seu like, compartilhando com todo mundo este podcast do Leão de número 23, o penúltimo desta primeira temporada, que nós estamos recebendo aqui Mário Belo e Ideraldo Gomes. O Mário Belo, que é diretor social e ações comunitárias do Esporte Clube Vitória. O Ideraldo Gomes, ele que é diretor financeiro do clube. Ideraldo, ao longo desse ano, o Vitória teve aí, como a gente já passou aqui, salários de forma antecipada, como o pessoal sempre fala muito do campo e bola, né, que é o que mais chama atenção, né, a grande válvula propulsora que é o futebol profissional, fala aí sobre bichos e pagamentos, não sei o que, aquela coisa toda, mas o que uma função, para além de tudo isso, né, de um diretor financeiro de uma instituição como essa, de um clube de futebol, quais são os principais desafios, aquilo que não está no olhar ou no debate mais comum do torcedor comum? O que é aquilo que você gosta de, eu gostaria de falar sobre isso, eu queria que as pessoas soubessem disso. Muito apropriada a sua pergunta. Assim, o torcedor, a sociedade como um todo, principalmente o torcedor, né, do Vitória, nossos sócios, não tem ideia do que é o dia a dia na área financeira de um clube de futebol como o Vitória, né? Com todas as dificuldades que o Vitória vem passando, que agora, se Deus quiser, vai dar uma amenizada. Sim. De 5 anos de Série B, C. Tá, assim, então, muita coisa no dia a dia passa pela área financeira, que os funcionários da área financeira, nós temos um grupo relativamente pequeno, né, diga-se de passagem, Vitória enxugou seu quadro de pessoal aí, Série B e Série C, e aí a gente trabalha com um grupo reduzido. O desafio é fazer com que o clube rode, que eu falo isso. Entendeu? O que é o clube rodar? Por exemplo, temos lá 400 meninos na nossa base. E a gente precisa dar alimentação para essas crianças. Sim. Então, o que é rodar? É garantir que chegue à mesa desses meninos todos os dias, o café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o café da noite. Né? Para esses meninos, principalmente. Para os atletas de futebol profissional, não se fala, tem que dizer. E, além disso, tem a refeição dos funcionários. Então, o clube rodar é garantir que aquela estrutura, macroestrutura que a gente tem ali no complexo, né? Rode e aconteça todo dia, você tenha lá um porteiro que você chega, ele esteja lá feliz, abrindo a porta para você, que esteja a pessoa do gramado lá trabalhando para que o campo esteja preparado e adequado para um jogo de futebol. E tem vários campos de passagem nós temos ali, né? Aí a questão da alimentação, a questão da água, a questão da energia, a questão do gás, a questão da luz. Então, assim, a área financeira faz o time rodar com a escassez enorme de recursos. Sim. Então, tem dias que a gente olha para um lado, olha para o outro, aí sai ligando para os parceiros, meu amigo, me ajude aí. Só fala pelo amor de Deus, porque a área financeira é muito técnica, pragmática, negocia daqui, negocia dali, Fábio nos ajuda, São Fábio, eu digo ele que você não é Fábio, não, você é São Fábio, porque chega a ser, faz milagre aí. Usa da relação política boa que ele construiu ao longo da vida, né, para poder acessar essas pessoas. Exatamente, isso é importante ser dito. Exatamente, Fábio, me ajude aí, e aí vai, e ele ajuda, né? Então, assim, é um desafio dioturno da gente fazer o clube rodar, que eu chamo, né? Botar para que o time de futebol, ao entrar no gramado, não perceba nada disso. Sim. A gente blinda os atletas de futebol dessas dificuldades que a área financeira passa. Tá? E aí, alertando para você que na minha diretoria não só é o financeiro, tem outra coisa muito importante que eu considero que é um verdadeiro desafio de nós todos, aquela de recursos humanos. Sim. Então, a gente tem a área de RH também sobre a minha gestão. Financeira e recursos humanos. Bacana. E aí, recursos humanos, você quer o quê? Olhar das pessoas, o olhar sobre os funcionários, sobre os atletas, mas também sobre os funcionários, né? Que fazem o dia a dia do clube rodar, que a gente chama. Tá? Isso é muito importante. Obrigado por ter chamado a atenção para isso, mas só esse trabalho financeiro, e eu repito de novo, por mais pragmático que seja, são números e tudo, mas o impacto que tem diretamente na vida das pessoas que estão ali trabalhando no Vitória, né? Fábio falava sobre isso aqui, o presidente do clube, quando ele chegou ao clube era uma refeição só, por exemplo, para crianças que estão em desenvolvimento, né? Que estão ali, que é o futuro do clube, o futuro delas mesmo enquanto pessoas humanas, né? Cidadãos e tudo, e hoje conseguir, diante de tanta dificuldade, mesmo assim, dar não o básico, vai além até, né? Mas entregar mesmo uma estrutura que possa rodar de forma digna. E isso tem tudo a ver com a área social. Então tem uma integração aqui, não por acaso vocês não estão aleatoriamente aqui, né? Tem uma integração muito grande, esse departamento de financeiro de recursos humanos, mas o departamento social, né, Mário? Exatamente. Até aproveitando um pouquinho o que o Ideraldo falou, hoje, Ideraldo está aí para comprovar, hoje a gente tem em torno de 300 funcionários, né, Ideraldo? E colaboradores. 300 funcionários colaboradores. E somos 70, 80 crianças que moram na nossa... 84 crianças que moram lá no Bardão. Exatamente. Então, além do alimento, a gente se preocupa que a gente tem assistente social,
psicóloga, né? É uma pessoa que sempre faz o intermédio entre a escola e o clube, que é Mani, acompanhar a educação dos meninos na escola. Então, assim, por detrás tem uma responsabilidade muito grande. Queira ou não queira, o pai e a mãe está deixando aquela criança ali, a partir de 9, 10 anos, lá na nossa responsabilidade. Então, a gente frisa bastante isso aí, a preocupação. Dentro da nossa área, junto com a diretoria da base, junto com o diretor Noronha e todo o pessoal que compõe lá, a gente sempre se preocupa em fazer palestras, né, internamente para as crianças. No decorrer do programa, a gente vai passar algumas que esse ano a gente fez. Pode citar, pode ficar à vontade. Né? Então a gente sempre fica essa preocupação. A gente fez uma palestra recente sobre drogas e as suas consequências, né, em parceria com a prefeitura, com a Defensoria Pública. A gente fez também uma palestra para o time o time feminino, sobre o abuso sexual. Importantíssimo. Né? Até quem indicou foi a doutora Renata, foi até o doutor Felipe que estava aqui. Sim. Né, indicou essa palestra. Então, assim, a gente sempre está, né, na nossa preocupação, não formando o atleta, né? Sempre o caráter dele. Então, a nossa preocupação é sempre essa aí. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né, com esses funcionários, com a base. Então, é esse nosso papel também para poder encaminhar e ajudar toda a diretoria, né, da base. E houve palestra também até com influência, Sucrilho Boladão. Isso, exatamente. Foi isso que foi realizada também, que teve Malvadinho também que poder Malhadinho. Ou Malhadinho, desculpa, sim. Malhadinho que participou também, foi bem interessante mesmo. Então, assim, a nossa preocupação, né? No dia 17, deixa eu ver, foi no dia 17? Foi, deixa eu ver, não. Sim, o mês de agosto, né, ele foi ali, tem um lance muito importante, né, que é sobre o Dia dos Pais, aquela coisa toda, mas o que poucos sabem, pelo menos às vezes fecham os olhos, é sobre o número enorme de pessoas, né, que acabam não tendo a paternidade reconhecida. Exatamente. E trabalhando com a categoria de base, ou seja, com crianças, adolescentes e tudo, você deve encontrar muitos desses casos de pessoas que tem ali, o jogador está ali, o atleta está ali, jovem, só tem a mãe só, né, como rede de apoio, né, como uma pessoa que cria tudo. E aí a área social acabou fazendo uma parceria muito bacana. Fala sobre ela aí, sobre essa campanha bacana que vocês fizeram lá em agosto. Isso, exatamente. Como eu te falei anteriormente, a gente está com uma parceria com a Defensoria, sim, né? Através de Dr. Pedro Casale, um rubro-negro, sócio-torcedor, onde a gente trouxe, né, para o Barradão toda a estrutura deles e fazendo teste de DNA e encaminhamento jurídico. Porque, como até explicou, além do teste, a pessoa já sai ali todo o caminhamento jurídico, que é a questão de pensão, né, e tudo isso é utilizado lá. É feito lá, então é bem legal mesmo. Isso não é uma unidade móvel, né? Uma unidade móvel deles, né? A gente aproveitou o período que foi um período muito concorrido, né? Porque a Defensoria faz isso no Brasil, na Bahia toda. Sim, de forma itinerante. E aí ele conseguiu a gente botar 2 dias lá, né? O dia todo, né? Essa parceria. E ele foi agora recentemente com uma feira da comunidade que a gente fez, Vitória na Comunidade, né? Idealizado também por um dos nossos funcionários lá, que eles aí também novamente votaram com a estrutura. Então é bem legal, porque assim, a importância, realmente tem criança que vai lá, que o pai não reconhece, e às vezes vai até 2 pais para fazer o teste. Então, assim, é muito gratificante, né? E assim, poder a instituição Esporte Clube Vitória poder participar disso. Isso é bem legal. Na vida das crianças. A campanha foi Sou Pai Responsável, né? Foi a campanha junto aí com o Vitória e junto com a Defensoria Pública, né, do Estado da Bahia, e teve essa unidade móvel, isso foi bem bacana também. Continue compartilhando, por gentileza, deixando o seu like. Estou aqui com o Amando Neto, estamos aqui nesse penúltimo podcast dessa temporada de 2023, temporada histórica em que o nosso Esporte Clube Vitória subiu para a Série A após 5 temporadas e conquistou o primeiro título nacional. E isso acontece, Ideraldo, em virtude de tudo que a gente já falou aqui, também do trabalho ali, do que você já falou sobre, né, o orçamento do clube. E o orçamento do clube é algo muito debatido no final do ano, né? Qual será o orçamento do ano seguinte? Né? O que o Vitória prevê aí?
E o orçamento do clube é do clube mesmo, porque também o torcedor comum, e é bom a gente falar sobre isso aqui, acha que é só do futebol. Né? Acha que 300, 200, 400 ou tantos milhões que eles falaram é só pro futebol, quando na verdade movimenta uma instituição inteira. Fala pra gente um pouco aí, como é que dentro da sua gestão, ao lado da gestão de Fábio, como é que vocês chegam a alguns números, ao orçamento, por exemplo, para a temporada de 2024, os pontos mais principais, fica à vontade para falar sobre isso, porque isso é muito importante. Não é sobre só o futebol, gente. É preciso, repito, ter toda uma estrutura funcionando para a bola entrar ali na casinha, no time profissional, que é o que todo mundo chama atenção, e é claro que é a principal modalidade do clube. Mas fala pra gente aí desses principais tópicos dela, do que movimenta essa máquina tão grande que é o Vitória. Nós estamos assim, para 2024... o orçamento do Vitória, orçamento, quando você fala assim, você parte da receita. Sim. Para você chegar na despesa, antes você tem que fazer o orçamento de receita. Claro. Que por si só já é um desafio. Então, eu só não posso fazer um orçamento de despesa se eu não tenho receita para gastar. Então, a responsabilidade começa aí. Então, nós fizemos primeiro o orçamento de receita, um orçamento bastante conservador, que diga-se passagem. O orçamento do Vitória está calcado em números, em fatos, em dados reais, efetivos. Não é um exercício de chutômetro, não é nada disso. É base em contratos que o clube tem, nas renovações dos contratos, algumas projeções bastante pé no chão, eu vou citar elas aqui, para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos com um orçamento bruto de 244 milhões para o ano que vem, um orçamento líquido de 214. Bruto e líquido, a diferença entre elas é o imposto. Então, você tirando os impostos, fica 218 milhões, que o Fábio mencionou aqui, 218 milhões. De 218 milhões, a previsão de gasto total para o ano que vem é de 177 milhões. Ou seja, nós estamos com um resultado positivo de 41 milhões. Isso não é caixa. Essa é outra coisa que o torcedor precisa entender. Um orçamento que nós estamos mencionando é um orçamento contábil. Tá? A contabilidade tem esses números. Caixa é diferente, porque tem alguns itens do orçamento contábil que não geram caixa. Vou dar um exemplo aqui. Depreciação de ativos. Tem lá, o clube tem 300 milhões de bens patrimoniais. E isso é depreciado mês a mês e chega num número no ano. Esse número é meramente contábil. Ele não sai do caixa do clube. Mas ele compõe o orçamento que a gente está falando aqui. Então, é só um exemplo de um item que não gera caixa. Para o torcedor entender que 200 milhões é tudo caixa? Não, pode não ter caixa ali. Ali pode ter um provisionamento que é obrigado por lei fazer. E a gente bota isso no orçamento. Então, é 218 milhões líquidos. Tá? Desses 218 milhões, 177 é a projeção de despesa. E desses 177, 138 milhões é do orçamento para o futebol profissional. Ou seja, 78% das nossas despesas estão previstas para ser gasto do orçamento profissional. Tem um número aqui interessante que é o seguinte: os técnicos no Brasil hoje dizem que para um orçamento tecnicamente bom de receita que você investe no futebol profissional é abaixo de 70%. Porque ele diz o seguinte: você tem que ficar com 30% para você gastar em outras coisas. No caso do Vitória tem lá a base, eu vou falar aqui, tá certo? O nosso está em 66%, abaixo de 70%. Então, o que os técnicos dizem, nós estamos cumprindo. Tá? E é fato, né? É fato. Então, assim, nós vamos gastar aqui, 138 milhões. Gastar não, nós vamos investir, né? Perfeito. 138 milhões no futebol profissional, 14 milhões na base, que é 8% do total, 1 milhão no futebol no feminino, 1 milhão e 155 em esportes olímpicos, que aqui tem remo e basquete. Sim. Tá? No Sou Mais Vitória, que é o plano de sócio, 5 milhões e meio, aqui é basicamente comissão do parceiro, mais as despesas administrativas do plano. Isso também está alto, assim, porque a receita cresceu bastante dos sócios. Aí você tem um gasto proporcional à receita, que inclusive é menor. Por exemplo, nós gastamos 17%, estamos projetando gastar até o final do ano, agora em dezembro, 17% de despesa no plano Sou Mais Vitória. O ano que vem, isso cai para 14%. Então, eu economizo 3% em relação à receita do plano, que é um bom indicador, certo? Então, Vitória e Cidadania, que é a ação que está ligado ao desconto com a prefeitura, lá no IPTU. 148 mil nós vamos investir. Com lojas, com todo o crescimento projetado aí para o presidente, nós vamos gastar 449 mil, investir, e 3 milhões de contingência. Além disso, mais 12 milhões na despesa administrativa. Que é a despesa administrativa? Funcionário, a manutenção, o consumo do clube como um todo. Tá? Então, esse é o orçamento macro que nós estamos
propondo aí para o ano que vem. Isso é sensacional, isso fica muito claro, né? Especialmente quando você teve o cuidado de fazer a diferença sobre bruto, líquido, que por mais que a gente, na nossa conta familiar, vamos dizer aqui que brincam, né? A conta de padeiro em casa, a gente faça, mas assim, pro torcedor comum, isso é tudo... Ah, meu Deus, às vezes eu fico louco com isso. Assim, mas o clube não é um banco, mas vem cá, funciona como, gente? Tem que funcionar com grana. E é preciso ter essa responsabilidade, então, com um orçamento desse aí que está conservador, né? Porque é pé no chão em realidade, não pode ser responsável. A gente precisa aprender no passado que não está tão distante assim o que aconteceu e tirar dele o que não fazer, né? Ideraldo, você sabe muito bem assim quando você pegou, né, esse projeto junto com o Vitória aí para poder equilibrar as contas junto com essa administração de Fábio. Então, assim, eu gosto de estar sempre tentando traduzir mais ainda para você, torcedor rubro-negro, para você entender de que tipo dá para a coisa funcionar, mas que você tenha clareza disso e não fique com desinformação sobre isso, que é muito importante. O clube não é um banco, mas ele precisa funcionar, embora seja uma associação sem fins lucrativos, mas ele precisa funcionar de alguma forma. Então, ainda o nosso clube ele não vai caminhar para uma SAF, isso não é discussão, o presidente já falou sobre isso, que nesse momento, né, Ideraldo, importante dizer, esse momento, uma questão de valor de clube, né, não é ideal, né, Ideraldo? Vocês discutem sobre isso, né? Discutem, sim, claro, nós falamos muito sobre isso. E assim, e aqui eu concordo inteiramente com o Fábio, tá? A opinião dele é nossa, a gente estamos alinhadíssimos isso aí, não é o momento, no momento certo a gente tem que falar. Mas agora não é o momento. Pois é, então é importante isso para não ficar também surfando numa onda, né? Discussões, isso, né? Entra numa SAF, entra numa sociedade anônima, enfim, né? No empresarial. Calma, não é isso que vai garantir sucesso. A garantia de sucesso é responsabilidade econômica, financeira, boa administração e boa gestão, né? E não por acaso o Vitória está conseguindo seus sucessos. E eu diria assim, é claro, vocês sabem a dor que vocês estão lá dentro, porque dia a dia acontece fato novo que vocês precisam estar ali equilibrando as coisas. Mas do ponto de vista de recorte, o Vitória ele foi de uma ascensão de divisões em 3 anos, né? Muito rápido. Ele cai, mas ele vem de C para B e da B para A. Então, assim, de certo modo, por conta desse trabalho que vocês executam, e comandado pelo Fábio Mota, né, presidente do clube, rápido, né? Do ponto de vista histórico, eu diria assim. Então, é muito importante. Eu tenho um dado importante que eu queria mencionar, se você me permitir. Claro. Sim, o orçamento, Mário, isso é interessantíssimo. O orçamento dos clubes que caíram agora, né, da Série A para a Série B, certo? Goiás, 97 milhões. América Mineiro, 122 milhões. Curitiba, 156 milhões. E o Santos, que é o único aí fora da curva, 341 milhões. Nossa. Ou seja, nós estamos propondo 244. Sim. O que é isso? Qual é a mensagem que a gente quer dizer? Se a gente não fizer uma boa gestão, nós vamos ter dificuldade. Você veja que todos os 4 que caíram, exceção do Santos, tinham um orçamento menor que 200 milhões. Sim. Nós estamos propondo 244 bruto, 218 líquido. O Santos, aí é uma questão realmente para se estudar, não sei exatamente como aconteceu lá. Sim. O orçamento dele para 23 é 341 milhões. Mesmo assim, ele não se classificou. Tá certo? Então, assim, é um desafio enorme que nós temos pela frente, continuar muito pé no chão para que a gente consiga ter sucesso aí no ano que vem. E é um orçamento também que manteve, base de orçamento, que manteve muitos clubes na Série A desse ano. Legal, também. os bons exemplos, Exatamente. né? Os bons exemplos estamos falando aqui de um Cuiabá, por exemplo? Cuiabá. Consegue... Cuiabá é um bom exemplo. Outro bom exemplo é Fortaleza. Fortaleza, 203 milhões. Vai ficar aqui no Nordeste. Gestão, vai ficar aqui. Então, 203 milhões. Então, assim, o orçamento de 244 não é uma garantia exata de que nós vamos ter sucesso. Claro. Né? Não é o número em si, precisa ter uma boa gestão dos recursos para que isso aconteça. Perfeito. E vocês já provaram isso, né? Você vê, até aproveitando o gancho de Ideraldo, vendo o Fortaleza, né? Um clube que hoje é uma potência, que começou da Série C, né? Foi subindo, se estruturando, e o exemplo do rival dele, né? Que acabou, né? Então, uma crise financeira. Então, isso, como o Fábio sempre fala, o que mais prova é que essa SAF, que estão aí, você vê na Série A agora quantos clubes SAF estavam disputando para não cair. Sim. Então, assim, o caminho não é esse. O caminho, então, assim, Fábio realmente é uma pessoa que analisa direitinho. Então, hoje o modelo das SAF não é o sucesso, né? Então, a gente vai estar caminhando, né, com nossas próprias pernas, e a questão do SAF realmente é mais na frente, quando amadurecer, quando a gente vê
uma nova opção melhor no mercado. Se seguindo com essa administração boa dos recursos, aí vai poder se discutir com muito mais maturidade sobre todos esses temas. Mas é como você trouxe, né, Amando? O bom exemplo, o Cuiabá, por exemplo, é um desses, né? Você trouxe números aí. O Cuiabá está indo para a terceira temporada na Série A. Isso é um feito gigante para um orçamento que é um orçamento menor do que a maioria dos clubes da Série A. Então é possível com boa gestão de recursos. Eu não tenho o orçamento do Cuiabá aqui, mas com certeza é na casa de 200 milhões. Próximo a isso. Próximo a isso. E é um clube mas, que assim, não sofreu, né? Exato. Pô, chegou na última rodada de boa. Assim, é pura gestão, cara. Pura gestão. Entendeu? A gestão adequada, eficiente, olhar os recursos de forma como a gente tem um olhar hoje no Vitória. Então, acho que isso aí a gente consegue superar. Vocês conseguem perceber o voto de confiança do torcedor? Eu tenho essa sensação, assim, muito sem boa. dúvida. Isso é bem legal, não? Sem dúvida, não, sem dúvida. O voto do torcedor, eu particularmente só tenho testemunho positivo. Até hoje eu não recebi, assim, uma... Evidentemente que tem uma ou outra dúvida que a gente esclarece numa boa. Assim, aquela história. Sempre digo para Fábio, quanto mais transparente nós formos, melhor. Então, assim, o Vitória publica, por exemplo, não sei se vocês sabem, só não publica antes porque esse ano nós fizemos um compromisso com o Dr. Raimundo, que é o presidente do nosso Conselho Fiscal, porque nós vamos publicar depois que eles aprovarem. Então, por exemplo, está publicado o balanço de setembro, após a aprovação do Conselho Fiscal. Entendi. Então, assim, o de outubro já está pronto, enviamos para ele. Então, assim, nós estamos publicando com 30 dias os balancetes, que tem lá fluxo de caixa, tem tudo lá. Então, a pessoa que conhece um pouquinho mais de contabilidade, que quiser aprofundar, é só entrar lá no site do clube, pegar o balancete e vai entender como é que estão os números do clube. Entendeu? Mas só o fato de ter essa exposição já dos dados passa por essa confiança que eu estou falando, né? E eu estou falando aqui de várias bolhas. Você tem outras relações, você, Mário, tem outras, Sim. Amando. A gente está mais ali também na rede social e tudo, bolhas diferentes, e as pessoas, assim, a maioria é de voto de confiança. Olha, deixa essa atual de gestão, eu coloco no colo dessa atual de gestão a minha confiança sobre que vai dar certo. O resultado esportivo está funcionando, mas também principalmente porque às vezes acontece, o futebol ele tem isso, às vezes acontece de ter uma gestão muito, muito ruim, e a gente está vendo times na Série A dessa forma até, muito ruim em gestão financeira, mas que a bola por alguma razão acaba entrando, o futebol permite isso, né? É claro, você fazendo tudo certo, você vai estar mais próximo do sucesso, mas o futebol às vezes permite, mas é claro, a forma como está sendo administrado o Vitória vai fazer com que o torcedor tenha confiança, e o torcedor tenha essa confiança, eu noto isso, Amando. E por mais que nós estejamos citando alguns exemplos do futebol, fora o Vitória, exemplos bons, exemplos ruins, o próprio Vitória está se tornando exemplo também. Sim. Justamente por isso, subiu da C para B, agora da B para A, com orçamento menor do que o esperado para poder conquistar o tal feito e conquistando. O Santos, após essa derrocada, ser rebaixado pela primeira vez na sua história, colocou o Vitória como exemplo para que eles possam disputar uma Série B. Então mostra justamente o trabalho e a competência que toda essa diretoria do Vitória tem mostrado, executado e dá ao torcedor uma confiança de que tendo orçamento superior aos anos anteriores, que vão fazer um bom trabalho, é assim que a gente espera. Sem dúvida nenhuma. Seu like, seu compartilhamento, por gentileza, nesse bate-papo saboroso aqui com Mário Belo, com Inderaldo Gomes, sobre o nosso Esporte Clube Vitória. Vitória que está sempre próximo da comunidade, da sociedade, que passou aqui, como já falou, Mário, sobre o Sou Pai Responsável, que foi uma campanha do mês de agosto, mas logo em outubro, assim como o Natal, né, que desperta na gente, né, toda essa solidariedade, né, relembra outra vez, né, essa solidariedade. O Dia das Crianças em outubro é outro que toca muita gente. Você que tem filho, Amanda, sabe disso. Vocês que, né, tem seus familiares também, pô. E o seu setor foi responsável também de uma campanha bem bacana em outubro, né, Mário? Exatamente. No Dia das Crianças, no 12 de outubro, a gente fez até um trabalho junto com o marketing e até os profissionais, que foi justamente um dia da criança, um dia dos filhos dos atletas. No Barradão. Então foi um treino muito legal mesmo, onde as crianças, os filhos deles adoraram. A gente botou estrutura de pula-pula, de brinquedo, para ser assim. E foi justamente num período tenso, né, da Série B. Então, assim, até os atletas agradeceram bastante, né, porque realmente assim foi um dia mais leve, né, um dia leve em relação ao período que eu estava passando, né. Então, assim, a nossa preocupação, como eu te falei, olhar também internamente para o atleta.
né? Que E é muito houve a importante. extensão também, além dos filhos dos atletas que tiveram esse momento importante de interação, logo após teve uma outra data que foi específico para os sócios torcedores Isso. também, que foi o dia do Sou o Leãozinho, Sou que o também Leãozinho, teve essa perfeito, interação. Então, Vitória, exatamente. além de ter essa conexão com os jogadores, seus filhos também com o torcedor, mantém da mesma maneira. Exatamente, foi bem interessante também, né? Onde se colocou toda a estrutura, né? Junto com o diretor Éder, do Sumar Vitória. E foi uma coisa bem legal, que foi o pai e o filho, botou pula-pula. Então, assim, foi até um evento pioneiro que a gente vai repetir com certeza em 2024. Né? Então, essa é a questão desse evento. E a gente também fez um trabalho, a gente tem uma parceria com a PAI, né? E todo ano, Ideraldo é presente nisso. A gente, todos os jogos, a gente, se não me engano, não me lembro a quantidade, Ideraldo, de crianças que a gente coloca. 20, foi 20 ou 30? Que a gente coloca criança e os pais. Né? E teve um dia que a gente proporcionou justamente a entrada das crianças com os jogadores. Né? Foi uma coisa bem legal mesmo, que eles curtiram bastante. É uma coisa bem bonita. Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação. Aí teve a PAI, teve também o Asilo São Lázaro, né? Uma coisa bem interessante, através da Defensoria, onde eles estavam sem sair desde a pandemia. Meu Deus. A pandemia tem quanto tempo que acabou? Pô, Um tempão. Então foi a As primeira... restrições da pandemia, Exatamente. 21, né? Então ali, foi, se não muito foi o tempo. Vitória... Essa foi muito legal. Vitória e Guarani. Levar os meninos, Foi Vitória e Guarani. A gente levou 11 idosos. Né, e Eles não tinham saído ainda. Não tinham saído. E foram acompanhar o jogo. Foram acompanhar o jogo. Que Tem isso, até cara. umas imagens na foto que depois a gente pode passar. Sim. Interessante que um dos idosos é deficiente visual. Mas ele, entrevistando lá, disse que a emoção chegava a arrepiava pela torcida, aquela sensação que eles, aquela vibração. Entendeu? Foi uma coisa bem gratificante, bem legal também. Pô, você tem a foto, William, aí pra gente? Da Defensoria? Da Defensoria? Pode passar aí que eu... Vai passando que a gente dá uma olhada daqui, enquanto o William tá ali pegando essa foto. William Leone, nosso técnico audiovisual. Asilo São Lázaro, né? 11 idosos estiveram lá no estádio do Barradão, como o Mário tá contando pra gente aqui. Foi de fato emocionante. Vitória e Guarani, vencemos... Vencemos bem. Vencemos bem. O jogo que eu mais estava temendo na nossa Série B, a gente venceu tranquilo. A Vitória... rapaz. Esse aí imagem... era o deficiente visual. já tá com a gente, né, William? Esse é o deficiente visual, ele estava ali acompanhando da parte mais... E aí tem os outros também que... exatamente. Aí, que sensacional, cara. Que ação... É o tipo de coisa que, assim, vai além do campo e bola, pô. Não tem conversa. Muito além. O que liga a gente à instituição, esse pertencimento, essa coisa, esse orgulho de poder fazer parte é sensacional, né, Deraldo? Sem dúvida. Essas ações aí que nosso amigo Mário capitaneou realmente foram muito maravilhosas, cara. Eu tive o prazer de participar de algumas reuniões pra gente... O financeiro às vezes entra nesse... o apoio, né? Entra no apoio. Sim. Até logístico, né? Da coisa de pensar como captar e tudo. Com todas as dificuldades, né, que a gente passou, mas a gente tenta ajudar de todas as maneiras e conseguimos. E essa daí eu participei das negociações lá e fiquei muito orgulhoso, sinceramente. Tem a preocupação, Fonquel, também assim, de só levar, como o Deral falou. Quando tem uma instituição dessa, ele já recebe e-mail dizendo lanche, água. Aí então, é a gente acolher. É uma ótima experiência, né? Não é só colocar no estádio. E está num planejamento de próximo ano, várias instituições. Foi o São Lázaro, a gente vai buscar outras para os Jogos do Vitória, está sempre a gente levando. Sim, grupos, né? Grupos, e podendo oportunizar exatamente, escolas também. Sim. Né? Hoje a gente tem a questão das escolas, vão quando tem jogos da base. Né? Todo jogo da base a gente tenta vincular isso, direcionar para poder assistir. Né? Mas a gente também vai focar em jogos profissionais também. Gostei dessa. Essa é boa. Essa é boa. E você está nesse projeto aí. Você vai atraindo torcedores. É isso. Jogos da base. Os torcedores da manhã. Exatamente. Estudantes novos, né, jovens também, para poder estar acompanhando, porque muitos não têm aquela oportunidade de ir ao Barradão assistir um jogo no futebol profissional. Mas ir para assistir um jogo da base que podemos dizer com toda certeza que é mais tranquilo, né? Não tem aquela movimentação toda, não é super lotado, então dá para você se ajustar e conseguir curtir esse momento e assistir o Vitória. E vendo essas imagens dos idosos lá do São Lázaro no Barradão, imagina como deve ser. Eu tava olhando aqui e, muito emocionado. Sim. Porque presenciaram a
a equipe vencedora de uma competição nacional. Sim. Pela primeira vez. Por mais que tenha sido um jogo, não um jogo oficial, que deu título, mas eles tiveram essa memória no ano de 2023. Então isso é belíssimo, fantástico e parabéns. E até comentar novamente essa da foto, engraçado, que foi a gente discutindo com Pedro Casale, da Defensoria, e aí ele disse, Mário, bora levar os idosos, bora fazer alguma atividade dos idosos. Eu disse, bora Pedro, verifique com as instituições o que é que eles querem. Aí foram unânimes, quero ver o jogo do Vitória. Claro. Né? E a gente preocupado em fazer palestras, não, quero ir o jogo do Vitória. Perfeito, perfeito, tá ali. E se é memorável para eles, eles tiveram isso, né, nesse ano, né? Eu queria saber de vocês, Deraldo, qual foi o grande momento, assim, nesse ano, um jogo, algo assim que você falou, pô, Flanquel, aquele mexeu comigo, eu tava muito esperançoso. Você falou, né, mano, tipo, esse jogo me causava uma carga de emoção muito maior, de mais temor e tudo pela rivalidade, o Guarani, um time tecnicamente melhor, e acabou que o Vitória deitou e rolou e tal, tem sido um desses jogos. Qual foi o seu favorito, você lembra, assim, Deraldo, desse que, pô, foi recente, agora foi quando? Assim, tem um particularmente que eu vibrei muito, porque assim, durante o jogo eu trabalho, né? Eu sei. Porque no segundo tempo eu tenho que ir lá assinar um boletim da federação, a questão da renda e tal, etc, etc. Então eu consigo assistir um tempo. Isso. Tranquilo. E o jogo contra o Guarani foi esse jogo, nós estávamos ganhando de 1-0, se não me engano, no primeiro tempo. Isso. Não foi isso? Sim, foi um jogo tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Mas aquele jogo, para mim, foi o jogo da classificação da Vitória. Para mim, eu internamente, entendeu? Então eu fiquei muito emocionado quando terminou 2-0 pro Vitória, se não me engano, não foi isso? Sim. 2-0. E ali, eu e Deraldo, fora os ameaços. Nós conseguimos. Aí, tem um contexto, né? Eu fiquei muito emocionado, assim, comigo mesmo, né? A partir dali, que, como você falou, para mim era o jogo mais desafiador, né, do que nós íamos passar aquela sequência de jogos desafiadores. Mas como nós ganhamos aquilo ali, daquela forma que nós ganhamos, eu me tranquilizei. E a partir daí, você faz um trabalho mais tranquilo, né? Você vai chegar lá, vai trabalhar no dia a dia mais tranquilo, porque já não tem aquela pressão toda. E aí a gente estimula o time, gente, vamos lá. Por exemplo, naquela derrota do 6-0 lá, Deus do livre guarde, tá certo? Cara, deixa eu te falar, aquilo ali foi importante. Não foi? Na hora que a gente termina a história, aquilo foi importante. Pois é. No dia seguinte, a primeira ação minha foi reunir meu time lá do financeiro, são 12 pessoas que trabalham com a gente, recursos humanos, arquivo, etc. E falei, galera, não vamos esquecer, passou. Cara, que importante. Vamos aprender e vamos para frente. Tá? Porque as precisa estimular as pessoas lá no dia a dia. Né? Você precisa botar força. Não é só no campo, é lá também. Sim. Queira ou não queira, a gente influencia de alguma maneira. Chamei as pessoas e galera, esquece, vamos lá. Vamos aqui, vamos para frente, vamos trabalhar mais ainda, trabalhar mais, porque a gente vai conseguir. Pô, Deraldo, grande papel de liderança, sensibilidade também, porque você lida, além de pessoas técnicas e tudo, mas rubro-negros, essencialmente, humanos, pô. Então, assim, tá todo mundo lá triste, né? Sabe, não tá trabalhando para uma corporação ali, não tá trabalhando para um clube de futebol, você sente com ele junto, né? Então, muito bacana isso. Muito bacana isso. A experiência traz essa sensibilidade, né, Deraldo? Você disse triste, abalado, me lembrei da nossa transmissão. Nossa, a gente teve que transmitir aquele jogo, a gente transmitiu, foi até o final. Qual foi a grande memória que você tem nessa temporada com Vitória? Um jogo, algo assim? Na Série B. Ou até da sua função também, enfim. Na verdade, foi ansiedade. É mesmo? E assim... Tava dando esses gatilhos. Teve essa derrota dos 6, né? Sim. E assim, realmente mexeu, abalou um pouquinho, mas a gente já sabia, a gente tinha certeza que foi um acidente e a gente iria recuperar. Mas assim, a ansiedade dos dois jogos, Juventude e Vila Nova. Aquela dupla, porque tava pra gente subir, né? Subir. E aquela contagem regressiva. Mais uma vitória, mais 2 vitórias. Então aquilo ali realmente eu ficava agoniado. E a vitória não veio, né? E assim, os amigos, familiares sempre diziam, e aí, isso já subiu? Eu disse, calma, tá próximo. Então esses 2 jogos realmente foi a questão da ansiedade que enquanto não passou... Pô, e foi uma dupla em casa, né? Exatamente. 2 empates ali na reta final. Cálculo final para... Foi uma Série B que não deixou relaxar e no momento o time abria 5 pontos e não pode perder. Eu falei, gente, que loucura é essa? A gente precisa terminar logo isso aqui, porque todo mundo tem que descansar de modo geral, emocionalmente. A gente se envolve, a gente trabalha tecnicamente, tudo, mas a gente se envolve definitivamente. Repito, não é uma corporação, não é uma, sei lá, não é uma Coca-Cola, uma Nestlé. Você não tá ali, você tá trabalhando e vivendo um clube de futebol. É muito diferente. Exatamente. E assim, acho que ninguém no final reparou.
Acabou o campeonato, a gente ficou com 7 pontos do segundo colocado. É verdade. Né? Então, assim, a ansiedade foi tão grande que aí, quando a gente foi ver os números, 7 do segundo colocado. Então, talvez aquele sofrimento anterior, né? Se a gente fosse calcular, a gente não podia nem... Eu tive grandes episódios assim. O meu jogo favorito é o contra o CRB, o jogo do primeiro turno, porque, de novo, era mais um contexto ali que não podia perder, porque o segundo estava se aproximando. Isso. Ainda era o concorrente, era o Sport, que era o grande, antes da bola rolar, o grande clube ali. Tinha um orçamento muito maior também, aquela coisa toda, o Sport, né? Um dos maiores do campeonato. Lembrando que o nosso clube era o 12º valioso do campeonato. Tinha 11 na nossa frente, né? Então o Sport era... Enfim, o Oswaldo meteu a bola na cabeça do Wagner Leonardo lá nos 51 minutos no Barradão. Foi no finalzinho, foi um jogo que pra mim foi emocionante. Eu não me lembro qual foi o seu, Amanda. Você já falou. Olha, eu já falei, mas eu já tive tempo pra poder analisar e agora... foi outro momento, que agora teve jogos finais. Hoje eu consigo ser convicto no meu jogo preferido. Qual é? Foi o jogo contra o Novo Horizontino do primeiro turno, que foi no Barradão. Sim. Porque tiveram vários elementos. Além da minha estreia com a TV Vitória, que foi uma parada assim super especial, marcante pra mim. Foi um jogo onde o Vitória não estava bem. Sim. E que Léo Condé utilizou a formação com 3 zagueiros para espelhar a formação do adversário. Sim. E que foi justamente o momento em que o Vitória tornou a vencer na competição, e desse momento pra frente foi o Vitória mandando bem na Série B, lá em cima entre os 4 primeiros, depois tomou a liderança e fez dali um caminho mais vamos dizer assim, mais provável, né, para que o torcedor pudesse acreditar de que realmente o Vitória pudesse ter bons saltos nessa Série B. Pô, isso é muito bacana. E aí, Deraldo, subiu o time, né? E tinha outro detalhe também, né? Sobe o time profissional de futebol do Vitória, repito, a grande válvula propulsora ali para trazer muito mais investimentos, enfim, aumentar valor de camisa, aquela coisa toda. Eu imagino que tivesse também essa ansiedade nesse sentido, né? Tipo, ó, se o time já... Vamos subir logo aqui que a gente já consegue planejar. Ou não, já tem um planejamento em vários cenários ali, ó. Se o clube sobe, é esse planejamento. Se o clube fica aqui na Série B, é outro planejamento. Mas imagino que a espera era sempre por estar na Série A. Você viveu esses dias assim também, é diferente. Além de torcedor, tecnicamente ali fazendo seu trabalho financeiro, né? A área financeira tem que ser muito pragmática, né? Muito pé no chão o tempo todo. Então, assim, a gente já tem experiência nesse sentido. Estávamos desde o início de outubro planejando os 2 cenários, tá? Outubro. Evidentemente, começamos esse ano com bastante antecedência. Os 2 cenários de Série A. Série B, obviamente, que o coração aqui super. querendo que fosse o Série A. Mas a gente já estava com os 2 cenários desde outubro. Evidentemente que aí, Fábio, não, vamos segurar, Fábio, né? Pedindo para segurar, mas eu e a minha equipe já tínhamos lá um esboço elaborado. Na hora que se confirmou, ficou mais fácil de você concluir. Agora, sim, como eu digo, para o torcedor, para o sócio do Vitória, para a sociedade de maneira geral, o orçamento do Vitória deste ano, ele está muito pé no chão, muito bem elaborado. Ele vai ser apresentado, foi apresentado na época adequada, né? Para quem de direito, mas assim, com certeza nós temos um orçamento que está muito pé no chão. Ou seja, é muito provável que o Vitória até supere. Tá certo? Porque Vitória até supera. Se a gente fizer um trabalho como vai ser feito com certeza, a gente pode superar, tá certo? Então é um orçamento que os racionais que foram feitos, tal, muito focado em contrato, nos contratos e nos documentos que o Vitória tem. Muito legal você chamar a atenção para isso sempre, Deraldo, porque, de fato, repito, torcedor comum, fique mais atento, mas assim, com informação. O papel nosso aqui do podcast do Leão é trazer, né, responsáveis por setores tão importantes do nosso clube para poder colocar você na conversa e fazer com que você entenda também como é que funciona essa estrutura gigante que é o Vitória. Não é só campo e bola, nunca será, infelizmente, eu diria, porque é muito mais lúdico a gente estar ali vivendo o futebol, mas existe responsabilidade, acima de tudo, pessoas. Gente que faz o Clube do Vitória, o Esporte Clube Vitória ser quem ele é aí ao longo da sua história, como o trabalho de Mário Belo, de Ideraldo Gomes. Mário, que bom que você esteve aqui com a gente, cara. Parabéns pelo teu trabalho nessa área social do clube. E se há alguma coisa que não tocamos aqui, se você quer, é importante falar, fica à vontade. Obrigado, cara, por estar com a gente. Obrigado a você, Frankel, amando a oportunidade, né, de estar aqui na TV do clube, né, passando, né, da melhor forma possível as informações e apresentar para a torcida que em 2024 vai haver muitas coisas legais, né? Como o Deraldo falou anteriormente, a gente já está para executar o projeto Cidadania junto à Prefeitura,
onde a gente vai atender mais ou menos 50 crianças, né, Ederaldo? 50 crianças, Né? Então, assim, várias atividades, além do futebol, outras coisas também. A gente também tem um selo étnico-racial, né, que é da prefeitura também, que a gente já fez a inscrição, né, e a gente vai executar, que hoje o quadro, o funcionário do Vitória tem muito raça negra, né? Sim. Então, assim, a gente já tem esses funcionários e você vai implementar, né? Um apoio até de Selma do RH, gerente do RH está me ajudando bastante nisso, né? E assim, um compromisso com a comunidade em trazer o governo e prefeitura através do SAC, através da prefeitura, essas feiras de serviço que eles fazem, né? Tanto na área de saúde, tanto na área de documentos, a defensoria também, que está, né, mais uma vez, disse que pode contar. Então tem muita coisa legal para a gente poder, né, atender a população e também tem um sócio, né? Um projeto que a gente está querendo retomar agora, já até conversei com o Somar Vitório Marketing, é o Papo com o Presidente. Boa. Né? Que para os sócios, que claro que a gente tem a TV Vitória, mas essa oportunidade cara a cara com o sócio, essa experiência, né? E assim, o presidente Fábio já se dispôs, já está positivo em relação a esse projeto e a gente implantar no próximo ano, se Deus quiser. Pô, que bacana. Conta aqui com a gente da TV Vitória. Assim, somos um clube só, mesmo para estar sempre colocando todas essas ações em exposição, que é importante, isso é bem legal. E é claro que motiva outras pessoas a também estar com ações como essa. Obrigado, irmão. Valeu mesmo por estar aqui. Mário Belo, ele que é diretor social e ações comunitárias. E aqui também Ederaldo, que é um entusiasta da TV Vitória, meus amigos, né? Que faz parte do orçamento, é claro, e faz muito bem parte do orçamento. TV Vitória, né? É autossustentável, né? E isso é importante também. Então, obrigado por isso, pelo seu apoio também, pelo seu trabalho. E se alguma coisa que a gente não tocou aqui no assunto, por gentileza, fica à vontade, seu Ederaldo Gomes. Que bom. Obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Flanquel. Obrigado, Armando, aos rubro-negros de maneira, a nação rubro-negra de maneira geral. Queria só tocar num ponto. Claro, por favor. Que é o seguinte, nós vamos aumentar os níveis de governança do Vitória no ano do próximo ano. Então já está certo que a partir de janeiro nós começamos a seleção, inclusive, da pessoa ainda esse mês. Nós vamos implantar a nossa controladoria, que é uma pré-compliance. Tá? É uma preparação para uma área de compliance mais abrangente. Legal. Então, assim, além de toda a preocupação que nós temos com o nível de controle, de, como eu já falei aqui, de transparência, para o sócio-torcedor, para o torcedor de uma maneira geral, a gente quer também mostrar para a sociedade, principalmente para os sócios, né, associados do clube, que nós estamos preocupados sim com os controles internos, com os níveis de governança. Então, nós vamos implantar já a partir de janeiro a nossa controladoria interna. Tá? Isso é na muito área legal. financeira. Isso é muito legal. Pô, não, obrigado por isso. Profissionalismo em estado puro, não tem conversa. Isso é muito importante. Então, é isso. Meus amigos, Ederaldo Gomes, diretor financeiro de Recursos Humanos do Esporte Clube Vitória. Também o nosso Mário Belo, diretor social de ações comunitárias. Amando Neto, entregamos mais um podcast do Leão, esse de número 23, aí às vésperas do Natal. Amando, um abraço pra você. Não é por nada não, mas essa edição ficou top. Ficou show, maravilhosa. Prontíssimo para que a gente possa terminar e tomar aquela gelada, bromosidade, ficar tranquilo só para poder curtir essas festas aí de final de ano. Eu já tive o prazer de conhecer o Mário ali do jogo contra o Sport, que a gente comemorou a taça, a gente se cumprimentou. Isso. Para mim tá sendo um prazer enorme estar conhecendo aqui o Ederaldo. Me surpreendi muito, né? O cara com tanta responsabilidade. Primeiro podcast, participou os dois, né? Os dois. Com tanta responsabilidade, fala de uma maneira assim tão natural, então realmente fiquei muito impressionado. E vão estar aqui mais vezes. E beleza, né? Desejar a todos os torcedores rubro-negros e quem não for também, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, boas festas aí para todos. Meu aniversário já passou, viu, seu Flanquel Lima? E você vai ficar com a incumbência de me presentear com a camisa nova do Esporte Clube Vitória em comemoração do Ano Novo, aquela camisa belíssima da Volt. Linda da Volt. A incumbência é sua se você não me presentear na estreia da nossa temporada 2024. Vou falar ao vivo para todo mundo Estou saber. entendendo, né? Então, por favor, me presenteie com aquela camisa maravilhosa do Vitória da Volt. Me cobrou ao vivo para vocês, milhares de rubro-negros. Eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Por favor. Um abraço, gente. Feliz Natal. Um grande abraço a todos vocês, rubro-negro do céu e da terra e de bom coração. Até!